Agora que nós já sabemos por que devemos consumir frutas, legumes e verduras, eu penso que já justifiquei muito bem para você a importância desse consumo. Também sabemos sobre a variabilidade de cores, o quão é importante para captarmos aí diversos nutrientes diferentes, essenciais. Vamos de recomendações gerais, baseado aí no seu peso corporal e também em relação a seus objetivos, ganhar peso, perder peso ou mesmo manter o peso. Qual seria a estimativa correta para o consumo de frutas, legumes e verduras, pessoal? Para responder essa pergunta, eu vou com a regra 1%. É uma regrinha, pessoal, que vai basear o seu consumo de frutas, legumes e verduras diário baseado no seu peso corporal. Olha só, essa regra sugere que se você tem 85 quilos, nós faríamos uma regrinha aí de 85.000 vezes 1%, que seria 0,01, daria aí 850 gramas de consumo diário de fruta, legumes e verduras. Baseei no meu peso corporal para te dar um exemplo, pessoal, de como que eu devo gerir essa ingestão da tão importante consumo aí que nós estamos citando nessa aula. Então, vamos elucidar para vocês aí, 850 gramas, uma pessoa de 85 quilos, que é o meu caso, é uma quantidade grande de fruta, verdura e legumes que eu vou conseguir comer? Vamos dar uma olhada? Olha só, eu dei um exemplo aqui desse fracionamento, peguei uma diferença grande do consumo aí para elucidar para vocês aí como que seria, como que ficaria a minha dieta baseado nessa regra de 1%. E vamos lá, eu coloquei no café da manhã, olha lá, 150 gramas de mamão, isso daria meio mamão pequeno, nada demais. Junto com isso, 100 gramas de maçã, seria cerca de uma maçã média. Logo aí eu teria no meu café da manhã 250 gramas, né, mamão mais maçã. Na hora do almoço, eu caprichei no café da manhã na fruta, pessoal. Na hora do almoço eu coloquei legumes, 150 gramas de cenoura cozida, que daria cerca de uma cenoura média, mais uma verdura, e olha, 100 gramas de alface, que seria aproximadamente 2 xícaras de folhas picadas de alface. No lanche da tarde eu coloquei 100 gramas de morango, seria cerca de 8 morangos médios, e no jantar eu coloquei 100 gramas de espinafre cozido, aproximadamente aí 2 xícaras de espinafre cozido. Legume, no jantar, coloquei 50 gramas de abobrinha grelhada, cerca de meia abobrinha média. No total do dia, pessoal, eu consumi, com esse exemplo que eu citei para vocês aí, 350 gramas de frutas, 200 gramas de verduras e 300 gramas de legumes, totalizando aí 850 gramas em relação ao meu consumo diário. Isso é só um exemplo básico de como que a gente pode fracionar a ingestão de legumes, frutas e verduras baseando no nosso peso corporal, e que seria uma métrica muito interessante para a gente ter uma alimentação considerada saudável e com uma alta quantidade de nutrientes, né? Obviamente, ao longo da semana você iria variar esses legumes e frutas, tendo em vista, né, a questão da variabilidade de ingestão de nutrientes. Mas, olha só, será que essa regra de 1% ela é recomendada para todo mundo? Não, a gente sugere essa regra baseada no seu IMC. O meu IMC ele é abaixo de 29, então essa regra de 1% valeria para mim. Primeiro eu vou me explicar o que é o IMC, pessoal. Eu vou colocar um gráfico aqui, uma ilustração, para te explicar como que você calcula o seu IMC. Essa regra de 1% é muito válida para mim, que tenho um IMC abaixo de 29. Vamos supor que você é uma pessoa de 70 quilos, que mede 1,75. Como que eu iria calcular o seu IMC?
Olha lá, o cálculo do MC é bastante simples. Ele envolve a divisão do seu peso em quilo corporal, né, em quilogramas, pela altura em metros elevada ao quadrado. Então, no exemplo acima, eu coloquei aí a altura ao quadrado. Supondo que você tem 1,75 centímetros de altura, né? 75 metros, olha lá. 1,75 vezes 1,75 dá 3.000,0625, pessoal. Eu vou dividir esse valor pelo peso, pelo seu peso corporal. Então, supondo que você tem 1,75, pesa 70 quilos, daria 70 dividido por 3,0625. Seria igual a 22,86. Achou o seu IMC? É abaixo de 29? Então essa regrinha está valendo para você. Agora, supondo que o meu IMC, eu acabei de fazer esse cálculo para descobrir o meu IMC. E pessoal, se você está com dificuldade ou está com preguiça de fazer o cálculo, você pode colocar no Google aí, cálculo de IMC, que você vai colocar o seu peso, sua altura, vai te dar os resultados aí tranquilamente, ok? E se você tem um IMC de 29 a 35, essa regra de 1% seria mais aconselhável que ficasse entre 0,8%. Então você consumiria ao longo do seu dia, ao invés do 1%, né, você conseguiria 0,8% de frutas, verduras e legumes, ok? E se você tem um IMC acima de 35, esses valores seriam de 0,6%. Então, essa regra de 1%, ela é uma regra que é válida para a maioria das pessoas aí, e você vai basear o seu cálculo de verdura, legume e frutas baseando em relação ao seu IMC. Essa é a primeira indicação que eu vou te dar. A segunda é como que eu vou fazer essa divisão baseando no meu objetivo. Beleza, eu defini aí o meu IMC, agora eu já sei a quantidade de gramas aí que eu preciso de frutas, verduras e legumes no meu dia. No meu caso, por exemplo, que peso 85 quilos, preciso de 850 gramas, baseado na regra de 1%, porque o meu IMC é abaixo de 29. E aí, como que eu vou fazer se eu quero diminuir o peso, eu quero emagrecer? Olha lá, vou colocar mais um gráfico aí, pessoal, para elucidar para você. Se o meu objetivo é emagrecimento, eu vou reservar desses 850 gramas 50% de verduras e legumes e 50% de frutas menos calóricas. Já, pessoal, num outro vídeo eu vou explicar em detalhes, exemplificar para vocês em detalhes o que são as frutas menos calóricas e o que são as frutas mais calóricas, para que quando você for fazer essa divisão aí na sua casa, para entender melhor a sua dieta, você tem aí um arquivo em PDF que destrincha aí a característica das frutas, para você fazer melhores escolhas de quais frutas, legumes, verduras ingerir, baseado nos seus objetivos. E supondo que o meu objetivo é manter o peso, a recomendação é que você consuma 50% de verduras e legumes, mais 30% de frutas menos calóricas e 20% das frutas mais calóricas. Já se eu quero ganhar peso, a recomendação já muda um pouquinho, seria 30% de verduras e legumes, 30% de frutas menos calóricas e 40% de frutas mais calóricas. Vamos colocar isso no papel para exemplificar de maneira clara para você como que seria essa divisão, baseado aí nos meus 85 quilos. Olha só, vamos supor que eu inicio um processo de treinamento para hipertrofia muscular, eu quero ganhar peso também, sair dos meus 85 e para 88 quilos. E como que eu vou consumir essas frutas, verduras e legumes? Olha lá, verduras e legumes seria 30%, ou seja, 255 gramas dessas 850 gramas que eu preciso consumir de fruta, verdura e legume diariamente seriam de verduras e legumes. As frutas menos calóricas, pessoal, eu reservaria 30%, que seriam os mesmos 255 gramas.
E para as frutas mais calóricas, eu reservaria 40%, o que daria 340 gramas de frutas mais calóricas. Então, dessa forma, baseado nesses valores, são recomendações médias aí, que a gente pode confiar nelas, que nós iremos fazer uma boa gestão aí dessa ingestão de frutas, legumes e verduras. E você não precisa se espantar. Ah, mas eu não como nada, de repente eu vou consumir 850 gramas de fruta. Não é interessante que você mude a sua dieta da noite para o dia. É interessante que você faça acréscimos gradativos para que chegue nessa métrica aí que nós estamos considerando uma métrica razoável, métrica ideal aí para você ter uma alimentação saudável. Então vá aos poucos, não precisa de se pegar pela ansiedade, eu tenho e de repente da noite para o dia muda tudo, mas é importante que a gente tenha um lugar para a gente vislumbrar a alcançar e ter uma alimentação considerada saudável, rica em nutrientes e que te faça muito bem aí na sua rotina de treinos, na sua rotina de vida, ok? Então ficamos aí de recomendações gerais. Agora num próximo vídeo eu vou destrinchar para você a questão do que seriam as frutas mais calóricas, menos calóricas, para você ter um guia aí quando você for fazer a sua lista de compras, beleza? Um abraço!